Olá, seja bem-vindo a uma porção da dieta do Cordeiro que eu estou servindo aqui para vocês. Sou Marina Mafrelinha Concunhã, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções. Estamos dia a dia, todos os dias, lendo um capítulo desse livro, nessa primeira parte de 5 partes que é composto, cada parte com 52 capítulos, e hoje estamos já no 46. Então, chegamos naquele que é considerado um dos maiores milagres de Jesus, se não o maior, por se tratar da ressurreição de um morto. Claro que ele já tinha feito isso com uma menina que ainda estava no leito, vimos isso no capítulo 27, e também com um jovem que já estava no caixão, vimos isso no capítulo 23. E agora, neste capítulo 46, vamos ver que Jesus vai ressuscitar um homem que já estava na sepultura há 4 dias. Todos esperavam que Jesus o curasse enquanto ele estava doente, o que já seria um milagre glorioso. Mas Jesus foi mais além, com uma glória e poder ainda maior, não apenas para curar, mas para ressuscitar. Não porque Lázaro valesse mais que a menina ou que o jovem, porque o valor ou a glória não vai para o abençoado e nem para a bênção, mas para o abençoador. A história de Lázaro está registrada em menos de um capítulo e só no Evangelho de João. Sempre eu copio aqui na descrição do vídeo o texto bíblico básico para você acompanhar, né? Porém, quanto mais estudamos e garimpamos este relato, mais aplicações se revelam, tantas que foi escrito até um livro de 250 páginas. Eu me refiro ao livro intitulado O Despertar de Lázaro, que aproveito aqui para indicar, caso queira se aprofundar na história deste milagre. É um livro muito interessante. Então vamos lá para João 11, estudar esse tão amado defunto vivo que adoeceu, morreu e reviveu para representar a vida em abundância na liberdade que todos nós também somos chamados para fora da morte a fim de vivê-la. Repare sempre, eu tenho colocado uma representação, né? Cada personagem, cada milagre, cada ação de Jesus não são só fatos históricos passados. A gente sempre tem que se ver neles, né? Na mesma experiência como a gente viu com Zaqueu ontem, né? Hoje vamos estar vendo com Lázaro, amanhã talvez com Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Então, sempre que a gente falar das passagens bíblicas, elas devem estar sendo uma experiência viva também na nossa história, ok? Então, vamos começar lendo João 11, de 1 a 3, tratar do Lázaro ainda vivo, né? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, no povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Embora Lázaro estivesse vivo, nenhum mérito foi atribuído a ele, simplesmente um homem, um nome, alguém de um povoado, de uma família. Em seguida se menciona o que sua irmã fez, aliás, um feito tão extraordinário e importante aos olhos de Jesus, que ele mesmo determinou que fosse contado por todo mundo em memória dela. Lembram? Isso está em Marcos 14, 9, estará, se Deus assim permitir, né, na reflexão de amanhã. Sem falar também a boa escolha que ela fez em outra ocasião, quando se assentou aos pés de Jesus, uma verdadeira adoradora. Aliás, sua irmã Marta também não fica para trás, uma verdadeira serva, dedicada e prestativa. Mas a respeito do abençoado Lázaro, nenhum bom registro memorável, nenhum mérito, né? Simplesmente um ser vivo e ainda por cima doente, né? Mas vamos falar então sobre o Lázaro doente.
E não era uma doença qualquer, Jesus mesmo disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ainda que Jesus tenha feito essa declaração profética, nós bem sabemos que a doença de Lázaro o levou à morte. Há uma doença que afetou todos nós por meio do vírus do pecado, e esse pecado é fatal, leva à morte. Tem acabado com vidas, casamentos, famílias, amizades, negócios e até igrejas. Contudo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esta graça abundante foi o antídoto contra a doença que nos mataria eternamente. Uma doença que levou o Filho glorificar a Deus por meio dela. Uma doença que não nos impediu de sermos amados por Deus, ainda que mortos nela, ainda que separados dele, com os mortos estão separados dos vivos. Uma doença que nos torna dependentes de intercessores, irmãos igualmente amados que rogam ao Senhor em favor dos doentes terminais, crendo que só em Deus há essa cura, este milagre da vida sã. E vamos falar também, depois de expor esse Lázaro doente, esse Lázaro amado. Diz o texto que Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Que ele amasse Marta e Maria já seria esperado. Elas o serviram, elas o adoraram. Mas Lázaro, o que fez para merecer esse amor? O que deu para poder receber? Quem foi para ser considerado? Foi um doente, mas foi um amigo de Jesus, né? Ele não era só um doente, era um doente amado, um amigo. Mas volto a destacar, amado e amigo, por nada que se saiba ser merecedor disso. Diferente de suas irmãs avivadas e vivificadas no serviço e na adoração, dois grandes motivos de justa dignidade. Mas Lázaro, um vivo sem vida, no entanto, ainda assim amado, sem ter feito o que elas fizeram, sem ter o que elas tinham, sem ser o que elas eram, ainda assim também era amado. Tão amado e tão amigo, a ponto de Jesus colocar em risco a própria vida voltando para a Judéia, onde tentavam matá-lo, porque ele dizia: não, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus arriscou a vida indo para lá. E falando de Lázaro vivo, Lázaro doente, Lázaro amado, vamos falar desse Lázaro adormecido, que na verdade é o Lázaro morto, né? Porque Jesus então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E quando ele chegou lá, já estava no sepulcro havia 4 dias, e até devia já cheirar mal, como elas disseram. E quando Jesus viu onde ele jazia, profundamente comovido, diz a palavra, que Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Amava por simplesmente ser um ser vivo, mas amava também enquanto doente pecador. Amava até quando morto, sepultado há 4 dias e cheirando mal. Um amor incondicional. Como diz João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É mais um ponto para a gente se identificar, né, com Lázaro. Jesus nos ama assim, incondicional, mesmo doentes, mesmo mortos, mesmo cheirando mal, assim ele provou o seu amor para conosco. Vamos para o quinto ponto, falar do Lázaro ressuscitado. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar, profetizou aquele que é a ressurreição e a vida. Quando? Na ressurreição, no último dia, como pensava Marta? Não. Em Jesus, hoje, aqui e agora, ele disse: tirem a pedra.
E uma vez tirado o impedimento, Jesus, depois de profetizar, orou, não mais pedindo, mas já agradecendo. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu vivo, né? Veja, não está escrito o vivo saiu, mas o morto saiu. O que era um vivo morto, agora era um morto vivo. Então vamos falar agora do Lázaro livre. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Não passamos apenas pela ressurreição em Cristo, mas nos tornamos novas criaturas quando tiramos as mortalhas que tanto se apegaram a nós na época de doentes e mortos, e somos libertos e enviados a servir de testemunho para muitos crerem em Jesus e glorificar a Deus. E outros, infelizmente, por incrível que pareça, ainda se escandalizarem. Assim, concluímos a história de Lázaro aqui, até aqui, vendo o que Jesus fez com ele. Jesus o amou. Jesus soube que ele estava doente. Não foi vê-lo ainda doente, mas foi vê-lo já morto, sepultado há 4 dias e cheirando mal. Mas foi vê-lo ressuscitar. Na verdade, Jesus assim o ressuscitou. Que isso também já tenha acontecido com você, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu comigo. Estamos agora livres das nossas mortalhas para vivermos a vida em abundância, a vida que Ele veio nos trazer. Por quê? Porque Ele nos ama. Não é maravilhoso? Então volta aqui amanhã, porque tem outra história ainda dessa família abençoada e abençoadora. Tá bom? Te espero aqui. Até lá, se Deus quiser.